Fala trader, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado do mercado de criptomoedas aqui no canal do Smart Money Club, onde você tem de forma diária conteúdos aqui, análises, próximos movimentos prováveis que vão acontecer nos ativos do Bitcoin, das criptomoedas, do mercado brasileiro, da Bolsa, do Ibovespa, do mini índice, do mini dólar e muitas outras coisas, tranquilo? Antes de mais nada, já deixa aqui teu curtir, deixa teu comentário, comenta nesse vídeo, compartilha, entrega esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Pode ter certeza, você vai estar ajudando a transformar a vida dessas pessoas. Esse fim de semana, né, teve bons trades, teve boas opções aí da gente estar montando trade. Geralmente, fim de semana a gente sabe que tem menos volatilidade, o mercado não dá ali muita oportunidade, mas esse fim de semana até que foi bom, a gente teve ali duas oportunidades de trade, eu cheguei a montar um trade ali, foi massa, ele buscou uma região certinho, e eu vou estar mostrando aqui o racional para vocês de como foi esse trade, como eu cheguei a montar uma ordem, e em relação aos movimentos prováveis futuros que o Bitcoin venha fazer. A gente vai dar uma olhada breve aqui, ver onde ele foi buscar, as regiões que ele já capturou, o range que o Bitcoin se encontra. Se você quiser saber mais, se você quiser saber como montar suas ordens, como encontrar gatilhos dentro da análise, como analisar o mercado da forma que eu analiso, de forma SMC, o método institucional dentro do mercado de cripto, você já sabe o que precisa fazer. O link da nossa escola está aqui na descrição desse vídeo. Entra, faz parte, participa do canal, se inscreve aqui no nosso canal, participa da nossa comunidade. Você vai ter acesso a muitos materiais, a muitas aulas, a conteúdo do zero ao avançado. Então não se preocupa, porque você vai chegar, você vai conseguir ser um trader consistente a partir do momento que você começar a usufruir, a desfrutar aqui do nosso conteúdo. Tranquilo? Sem mais delongas, já vou colocar aqui no gráfico e vamos dar uma analisada dos movimentos futuros. Então é isso, estamos aqui com o gráfico do Bitcoin. Como vocês podem ver, já está aqui montada a ordem, a região que eu deixei essa ordem montada, né? Como vocês podem ver, o gráfico encerrou aqui na sexta-feira, no fim de semana. A partir daqui para frente foi sábado. Ele estava dentro desse range aqui, onde eu deixei essas regiões aqui de swing point, esse topo, esse fundo, deixando esse range aqui, beleza? A gente traça, sabe que aqui existe a região de 50%. A gente tem aqui um order block que veio a romper, quebrar essa estrutura nesse ponto aqui, é onde a nossa estrutura foi quebrada, tranquilo? Só marcar aqui. A estrutura foi quebrada exatamente nesse ponto, deixando esse range, e essa order block aqui passa a ser muito forte pelo fato dela ter quebrado uma estrutura. O preço vem buscar ela, e aqui no subfractal ele vem deixando topos e fundos, onde ele perde esse fundo aqui e deixa essa quebra de estrutura, ele faz esse choque. No momento que o mercado passa a ter esse novo range, ele já está marcado aqui, ó, como vocês podem ver, devido à quebra de estrutura, ele deixa esse novo range, ele deixa essa liquidez aqui nesse ponto, que já passa a ser capturada, e vem fechar exatamente essa região de imbalance, quando a gente poderia ter deixado uma ordem aqui, ó, exatamente nesse ponto de imbalance, com o stop aqui acima, fechando. Ele vem buscar, o nosso take fica, como vocês sabem, dentro da própria estrutura, ele de fato vem aqui e captura esse ponto, rendendo para a gente aqui um trade muito massa, com risco retorno de 6,5, um risco retorno de 6,5, e o take, ó, vem buscar aqui perfeitamente, lindamente, ele vem, busca um pouco mais de demanda, vem capturar novas regiões, porque no subfractal ele também quebra uma estrutura aqui nesse ponto, ó, ele quebra a estrutura aqui nesse ponto, vem retestar, dá a confirmação, aqui a gente poderia estar entrando de novo, para quem não pegou nesse ponto, exatamente no fechamento dessa order block, com o stop aqui acima, trazendo para a gente um risco retorno ainda melhor, de 1 para 7. E ele também vem bater e entrega mais, inclusive, porque como vocês podem prestar atenção, no último vídeo do nosso canal aqui, eu comentei que caso o Bitcoin viesse a sair desse range, ele poderia vir depois buscar a região de liquidez nesse ponto para vir capturar algo mais aqui em cima. Para vir para a região mais, uma região com mais demanda, aqui desse range do fractal maior. E ela faz exatamente isso. Ela vem aqui dessa venda, busca aqui essa order block desse ponto, ela captura essa liquidez aqui nesse ponto, ela fecha exatamente essa order block aqui.
e ela sobe, aqui nesse ponto a gente poderia estar montando uma compra também, com o stop abaixo dessa order block aqui nesse ponto, e o nosso take ele poderia ficar lá em cima, dentro desse range do fractal maior, vindo buscar também fechar essa order block. E ele vai exatamente nesse ponto, paga um risco retorno de 1 para 4.7, 1 para 4,69 e passa a derreter, porque ele vem capturar tudo que ele tinha de entregar desse range e vem aqui quebrar essa estrutura, renovar essa estrutura. Como a gente pode ver aqui, numa hora ele deixa essa dúvida ainda, porque ele quebra a estrutura, porém ele devolve tudo na mesma hora. Ele não é aquela quebra de estrutura que a gente quer, que de fato o candle vem aqui e rompe. Porém, nesse momento a gente tem esse range aqui, porque depois de toda essa queda, como vocês podem ver, ele quebra uma estrutura nesse ponto aqui também. Ele quebra essa estrutura aqui também, ele faz esse boss, porque em um fractal maior, isso era uma região, ele faz aqui topo, fundo, topo, fundo, topo, e ele perde esse fundo aqui, então ele quebra essa estrutura, ele vem retestar, fechar nessa order block, ele deixa a liquidez aqui nesse ponto, e vem fechar essa order block aqui também. O que traria para a gente mais uma oportunidade de trade dentro desse range aqui. Tranquilo? Dentro desse range aqui. Beleza? Ele vem e captura a liquidez dessa região de 50% exatamente aqui, o que daria para a gente mais uma oportunidade de venda, e ele vem bater mais um alvo, renovando e quebrando a estrutura desse outro ponto. Então faz a gente entender que agora a gente tem um swing point aqui, nessa região, e que a gente está dentro de uma região até interessante, né? A gente está dentro de uma região bem interessante. O range é esse aqui. A gente está aqui em uma região bem interessante, o preço está numa faixa bem descontada. Então, caso a gente venha a ver algumas confirmações aqui nesse ponto, se a gente tiver alguma confirmação aqui nesse ponto, a gente pode estar até chegando a operar, tranquilo? A gente consegue ver aqui no fractal menor, ele perdeu uma pernada aqui. A gente pode ter aqui alguma região que, se o gráfico vier a confirmar, a gente pode até estar montando aqui uma ordem de venda com alvo, como vocês sabem, dentro do próprio fractal. Dentro do próprio fractal. Caso ele venha renovar essa estrutura, a gente já está cansado de ver. Se ele vier renovar essa estrutura, a gente aguarda uma região de reteste, onde ele venha trazer para a gente alguma confirmação, para que a gente possa surfar a compra dentro da mesma estrutura também. Esse seria um movimento. O próximo movimento seria que ele fizesse algo dessa maneira e viesse a derreter. Tranquilo? Essas aqui são os prováveis movimentos que o Bitcoin pode vir a acontecer. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na Ethereum também. A Ethereum, muito parecido com o Bitcoin, ela também rola basicamente as mesmas oportunidades aí de trade. Ela tem essa pernada aqui, onde ela tem esse range, né? Ela quebra a estrutura aqui nesse ponto. Como vocês podem ver, ela deixa esse range aqui. Aqui no 15 minutos a gente pode ver que ela deixa esse range exatamente aqui nesse ponto. Ele deixa muita liquidez aqui nessa região, mas rola a mesma oportunidade de trade, onde ele vem capturar essa primeira order block aqui, que ela passa a quebrar essa estrutura desse ponto no fractal menor, ela bate aqui, fecha e vem derreter, buscando o alvo, a order block dentro desse próprio range. Exatamente nesse ponto aqui, ó. Exatamente nesse ponto aqui. Tranquilo? Então a gente teve também essa oportunidade de trade aqui. O risco retorno extremamente baixo. Nesse trade aqui o risco retorno fica extremamente baixo. Porque ele vem fechar aqui a order block completa. Ele fecha a order block inteira aqui em cima. Então ele dá um risco retorno de 1 para quase 9, 7,89. E ele também quebra essa estrutura. Então, para a Ethereum, a gente tem agora esse ponto aqui. Tranquilo? Esse é o range que a Ethereum se encontra nesse momento. Muito parecido com o Bitcoin. Ele deixa, inclusive, né, bastante liquidez aqui. Ele deixa bastante liquidez aqui nesse ponto.
e vem capturar. Então a gente pode ficar de olho aqui, atento na Ethereum, alguma confirmação que ela venha a fazer, aqui nesse sentido, né? A gente pode estar pegando uma venda para esse mesmo fractal, beleza? E caso ela venha a romper, a mesma questão do Bitcoin. A gente pode estar esperando uma correção que traga para a gente aqui alguma confirmação para a gente surfar uma compra sempre na mesma estrutura. Tranquilo? Então é isso, gente. O resumo de hoje vai ser esse. Foi bem rápido, bem racional mesmo, racional de alguns trades. O movimento futuro que pode vir a acontecer dentro desse range. Como vocês sabem, no fractal maior, Ethereum e Bitcoin se encontram numa zona muito importante. Ela já está bem descontada no range aqui maior. Ela já fechou vários order blocks bem importantes. Fiquem atentos, esperem confirmações. Se você quiser entender que confirmações são essas que eu venho falar, que regiões são essas, como você conseguir refinar um order block, como você refinar um imbalance, como você vai refinar ali teus swing points, teus ranges, entender quais são as regiões mais importantes, de mais força, onde o preço tende a responder, a dar alguma resposta, para que você consiga entender os gatilhos e montar os teus trades, você já sabe o que precisa fazer. Você precisa entrar no link aqui na descrição desse vídeo, se tornar aluno, entrar para a maior comunidade, para a maior escola de Smart Money Concept do Brasil, em breve a maior do mundo. A gente quer se espalhar, a gente não quer ter fronteiras e a gente quer que você faça parte disso. Então já segue aqui, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e começa a estudar agora, não perde tempo. Você está deixando dinheiro na mesa. Tranquilo? Ficamos por aqui. Amanhã tem mais estudo de mercado, aqui do mercado de criptomoedas. Qualquer coisa, entra na nossa comunidade, que lá você vai ter todo um suporte e você vai conseguir tirar dúvidas, mandar teus viés, mandar teus análises e falar com a gente. É isso e ficamos por aqui. Até a próxima aula.